Nesse vídeo, nós vamos abordar a arte egípcia expressa na arquitetura, na escultura e na pintura. Nós vamos falar um pouco também sobre os conhecimentos desenvolvidos por essa sociedade. Bom, o que vai marcar a arquitetura egípcia são as construções de luxuosos templos e das grandiosas pirâmides. O templo representava a casa do deus, visitada por ele quando aparecia na terra. No interior dessas edificações existia uma câmara que guardava a estátua da divindade, um lugar que era permitido somente aos sacerdotes. Só os sacerdotes poderiam ter acesso a essa câmara. E os templos mais grandiosos foram erguidos em Luxor e Karnak. E as paredes desses templos, elas eram ornamentadas com pinturas e figuras em relevo. Já as pirâmides, elas eram os túmulos dos faraós. Elas representavam a divindade do faraó e a sua grandiosidade. E além disso, elas tinham o objetivo de ligar os faraós à imortalidade. Porque dentro delas ficava o quê? O corpo do faraó, né, o sarcófago, onde ele aguardaria o retorno da alma para o seu corpo. Por isso é muito comum nós encontrarmos dentro das pirâmides basicamente 4 partes. Então, internamente, as pirâmides eram divididas em entrada, a grande galeria, que era um corredor, a câmara do sarcófago, que é onde ficava o sarcófago do faraó, e uns 2 canais que a gente chama de respirador, que eram responsáveis pela entrada e pela circulação de ar dentro das pirâmides. Então, essas pirâmides, elas foram construídas para serem túmulos dos faraós e que elas também faziam uma ligação muito grande dos faraós com a imortalidade, seguindo ali basicamente os preceitos da religião politeísta do Egito Antigo. Hoje, no Egito, nós temos catalogadas mais de 100 pirâmides, porém as que mais chamam a nossa atenção são as pirâmides do Vale do Gizé, seja pela sua conservação e também pelo seu tamanho. Para vocês terem uma ideia, a pirâmide de Quéops, né, que lá no Vale do Gizé nós temos 3 pirâmides, Quéops, Quefren e Miquerinos, e ainda assim a Esfinge. A pirâmide de Quéops, ela é o maior túmulo do mundo. Ela tem aproximadamente 140 metros de altura e ela é constituída aproximadamente de 2,3 milhões de blocos de pedras. Para vocês terem também ideia, pessoal, não falar muito essa palavra ideia, né? Esses blocos de pedras, eles eram muito pesados. O menor, calcula-se que o peso dele era de 1,5 toneladas. Tanto que até hoje, os historiadores eles não chegaram em um consenso em relação a como que os egípcios construíram essas pirâmides ou até mesmo questões de transporte. Para vocês entenderem melhor, uma das teorias mais aceitas é que esse transporte ele era feito através de trenós, puxados ali por 100, 170 homens. E os historiadores também acreditam que, para sobrepor um bloco ao outro, os egípcios talvez usassem rampas de terras. Então, ainda são assim as teorias, né, as sugestões de como foram construídas as mais aceitas, porque ainda não se chegaram a um consenso quanto a isso, né, devido à grandiosidade, à complexidade da construção das pirâmides. Bom, agora nós vamos falar um pouco das estátuas do Egito. Então, no campo da escultura, predominavam as estátuas de postura rígida e solene, com o rosto sereno, os braços cruzados geralmente sobre o peito, ou então os braços ficavam estendidos. E os escultores egípcios, eles acreditavam que, além de conservar o corpo de um morto, eles deveriam imortalizá-lo por meio de uma escultura. Então, eles procuravam fazer assim uma escultura o mais fiel possível às suas características físicas. Lembrando, pessoal, que essas esculturas elas eram feitas ou dos faraós ou de alguma divindade egípcia. Em relação às pinturas, você vê que é muito comum nas pinturas egípcias a regra da frontalidade. O que é isso, professora? Os egípcios eram retratados geralmente com o olho, né? O olho e o tronco para frente e os braços e o rosto de perfil.
Eles tinham, no desenvolvimento das pinturas, eles tinham a mesma ideia de quando eles faziam as esculturas. Eles tinham uma preocupação de representar tanto o faraó quanto os deuses da forma mais real possível. Então, eles utilizavam essa regra da frontalidade. É interessante observar que as pinturas egípcias, elas retratavam cenas do cotidiano da própria civilização, uma colheita, uma festa, ou então cenas do cotidiano do faraó e também as divindades do Egito Antigo. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco de conhecimentos, tá? Os egípcios desenvolveram uma ciência muito prática, que ela estava voltada a resolver os problemas do dia a dia deles, como, por exemplo, construir um dique, uma obra hidráulica, projetar a construção de uma pirâmide, a construção de um templo. Porém, essa ciência prática deu aos egípcios condições para que eles desenvolvessem a astronomia e a matemática. Então, os astrônomos egípcios, eles vão criar um calendário solar dividido em 12 meses e cada mês em 30 dias. Em relação à matemática, os egípcios vão utilizar 3 operações aritméticas: a soma, a subtração e a adição. E embora eles não tivessem criado ainda um símbolo para representar o zero, eles foram responsáveis por criar o sistema decimal. E na literatura, o que se destaca é o livro sagrado dos egípcios, que é o livro dos mortos, com orientações da vida, para você ter uma vida honesta, uma vida digna, e também com orientações pós a morte, né? Que a gente sabe que a religião dos egípcios levava muito em consideração essa vida após a morte. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, nos vemos no Google Classroom. E bons estudos, e eu estou com saudade de vocês.